continuidade a essa série, porque essa série, gente, o objetivo dela é o quê? É exatamente permitir que a luz do Espírito Santo, que a verdade do Espírito Santo, ele revele áreas da nossa vida que ainda não foram governadas pelo próprio Espírito Santo. Ainda estão sendo governados pela carne. E isso é importante por quê? Essa revelação é importante para quê? É exatamente para que você possa ser liberto, ser curado, ser restaurado. Não é para lhe condenar. Eu vou falar sobre um tema hoje que não é para condenação. Nunca é para condenação. Lembra quando eu falei lá atrás, no primeiro domingo, que eu falei de Davi? E Deus mandou Natã chamar a atenção de Natã, ou de Davi. Não foi para matar Davi. Foi para chamar a atenção dele, para ele mudar de direção. Então essas verdades não vêm para lhe matar, vêm para lhe guiar, lhe instruir, lhe orientar, lhe alinhar. Amém, gente? O que foi que nós vimos no primeiro momento lá? Nós vimos que esse padrão, dessa questão das obras da carne, eles não são comportamentos por si só errados. A pessoa está na imoralidade sexual, está lá na pornografia, está lá no adultério. Não é tão somente um comportamento errado. Eu falei para vocês no primeiro domingo que esses comportamentos errados são expressões de uma alma ainda ferida e desgovernada. Uma alma que ainda não se rendeu aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma alma que não foi vencida e ainda se rende à ação, ao agir do próprio Espírito Santo. Amém, gente? E vamos dar hoje continuidade a essa série. Lembrando que o texto base está lá em Gálatas 5:19. E Gálatas 5:19, você coloca para mim aí mais rapidinho. Mostra exatamente essas obras aí. As obras da carne são manifestas. 2 pontos. Aí ele vai muito claramente, de forma muito, inclusive, didático, né? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. E no versículo 21 ele começa lá: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. 2 pontos. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras versões, a parte onde tem ali das bebedeiras, bebediços, lá tem bebedices e glutonarias. Por exemplo, aqui ele fala embriaguez. E é essa versão que eu vou usar aqui, bebedices e glutonarias. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre essas obras da carne, que são muito perigosas. Sabe por quê, gente? Porque são toleradas pela sociedade. Uma coisa é o adultério. Todo mundo cai em cima. Mas a questão da glutonaria, a questão das bebedices, muitas vezes é apoiado até por pessoas de dentro de um ambiente como o nosso, como igreja. E é exatamente aí onde mora o problema. Porque esses comportamentos, gente, presta atenção no que eu vou lhe dizer, e eu espero, eu peço ao Espírito Santo hoje que ele traga para você uma palavra de revelação. Esses comportamentos não são apenas excessos, são expressões, é o que vem para fora
da ausência de um fruto do Espírito Santo chamado de domínio próprio, que vai revelar que a sua alma existe feridas profundas que ainda não foram curadas. Então muitas vezes você vê pessoas mergulhadas no álcool, mergulhadas na comida excessiva. E olha aqui como ali um padrão, algo que é natural. Gente, o que tem por trás daquilo ali? Eu vou para falar, eu acabei de chegar da IFOL. E eu vou compartilhar com vocês algumas histórias que a gente ouve. Justamente para mostrar como tem muitas pessoas, inclusive, sofrendo dentro desse cenário. Porque nem imaginam que por trás de tudo isso existe uma alma ferida que precisa de cura. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho primeiro dessa questão da embriaguez, da bebedices, como diz em outra versão, lá em Provérbios 23. Gente, essa palavra que está em Provérbios 23, 29, talvez seja um dos textos mais vívidos, eu diria assim, mais realistas do efeito do álcool, mostrado nas Escrituras. Talvez um dos mais realistas que mostram o ciclo do alcoolismo, que não destrói só a pessoa, destrói todos aqueles que estão ao redor. E olha o que tem lá em Provérbios 23, 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Ou seja, ele vai falar aqui de embriaguez. De quem é os ais? De quem é essas dores? Ai, ai, ai. De quem são essas dores? De quem são essas tristezas? Os ferimentos desnecessários. Dos que demoram bebendo vinho. Dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho. Quando está vermelho, quando cintila no copo, é algo bonito, né? É algo, inclusive, sedutor. Quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. Ou seja, alguém se rendeu. E aí começam os efeitos do álcool. Seus olhos verão coisas estranhas. E a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. Tem balanço ou não tem balanço no meio do mar? Você fica tonto. Como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez. Ou seja, volta tudo novamente. Esse é o ciclo do alcoolismo. As bebedices, como eu falei, é exatamente o quê? Uma embriaguez. Algo que é habitual. É exatamente a entrega do seu corpo de forma desorganizada, desgovernada, melhor dizendo, à bebida alcoólica. Que não destrói tão somente o físico, como nós vamos falar já daqui a pouco, mas também a alma e o espírito. O que o versículo 29 diz? Para quem são os ais? Para quem são as tristezas? O alcoólatra, gente, vive envolto de uma dor emocional que nem ele sabe. Vive cheio de lamentações. Eu estou falando álcool, mas você pegue para todo comportamento excessivo. Um irmão chegou para mim, Lorena, eu nunca bebi. Nunca fui viciado em questão de álcool. Mas você falou uma coisa chamada de... durante a minha pregação eu falei no culto da manhã.
Você falou sobre algo que eu tenho demais, performance. Esse comportamento excessivo de performance entra do mesmo jeito nessa história. E aqui ele coloca lamentações, ele está se lamentando, são crises de consciência. De quem são os ais, de quem são as tristezas. Muitas vezes, gente, a pessoa que está bebendo, e a partir de hoje você vai olhar para ele de uma forma diferente, com compaixão, buscando outras estratégias para ajudar ele a sair daquele lugar, e não como apontamento, como julgamento. Muitas vezes aquela pessoa ela bebe para esquecer. Esquecer as dores, o peso que a alma dela tem. No versículo 30 e 31 diz assim: dos que se demoram bebendo vinho. Aí ele diz de quem são esses ais. É das pessoas que estão bebendo vinho. Dos que andam à procura de bebida misturada. Gente, e ele coloca: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila. Gente, o álcool. Ele é descrito como algo sedutor. E é uma válvula de escape, uma fuga que muitos estão pegando para tentar preencher vazios emocionais. Gente, chegamos agora, chegamos de madrugada. Saímos quarta-feira lá da IFOL, fomos direto para Brasília, para o evento do Modeladas, do Hombridade. Mas lá na IFOL, gente, que quantidade de pessoas envolvidas no alcoolismo. Pessoas destruídas a sua família por conta do álcool. E eu não estou falando de pessoas que nós estávamos ajudando, de pessoas do mundo. Não! Para você ir para a IFOL, você tem que ter no mínimo 4 anos de conversão. Pessoas que estão dentro da igreja. E buscando nesses artifícios preencher os vazios emocionais deles. E isso, gente, começa tudo muito suave. É atrativo. Como eu falei, é algo que a sociedade dá like. E aí é onde está o problema. Não, é só um pouco, principalmente os jovens. É só uma tacinha, é só uma garrafa. Só que isso, gente, vai dando a ele uma nova identidade, entre aspas. Um novo comportamento. Quantas pessoas você conhece que bebe que fica totalmente diferente? Corajosas, valentes. Surge uma outra pessoa. E ele gosta do que surge. Esse é que é o problema. Então vira e mexe, ele quer voltar para aquele lugar. Porque ele conseguiu talvez ser o homem corajoso, o homem forte, o homem protetor naquela versão, mas não consegue na versão sóbria. E é por isso que ele volta. Está dando para entender, gente? No versículo 32 diz assim: no fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Picará como uma cobra. E como uma víbora, ela morde. O álcool, gente, parece exatamente aquilo que eu falei, prazeroso no início, mas no final, quando você já está sob a influência dele, é algo que é venenoso. Quantas pessoas que por influência do álcool destruiu famílias. E quantas pessoas sofrem hoje? Eu sei que estou falando para pessoas aqui que tiveram pais e mães envolvidos no alcoolismo e que por conta disso hoje sofrem as consequências daquele cenário de insegurança, daquele cenário de medo. Quantas pessoas eu já atendi? Meu pai era um alcoólatra, Lorena. Quando meu pai chegava, batia sexta-feira, ele entrava lá em casa, a gente já sabia. Todo mundo ia para os quartos, eu ia lá, eu ia embaixo da cama, eu vi muito isso.
Tinha crianças que vão por baixo da cama com medo do pai. Esse é o cenário. Quantas pessoas hoje sofrem sequelas disso? E nós precisamos, como igreja, alertar e curar aqueles que foram lesionados por isso. Alertar alguns e curar outros. Esse é o nosso papel hoje à tarde. No versículo 34, diz assim: você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Ou seja, você perde a lucidez, você fica tonto, você começa a realmente perder a consciência, tem delírios. E a partir disso, esse é o grande problema. O problema é que nunca fica tão somente na pessoa. Isso começa de alguma forma a atacar aqueles que estão do lado. Muitas vezes os casamentos, quantas mulheres são violentadas por maridos que chegam alcoolizados em casa? Quantas mulheres? Quantos filhos e filhas que passaram por processos, inclusive de abuso? Gente, é pesado, eu sei que é pesado, mas é a realidade, é o que nós ouvimos em sessão de aconselhamento. E a dor de eu diria assim, de uma porção, eu sei que é a dor de muitas pessoas, estatisticamente isso é comprovado. Você pega uma amostra, e a amostra reflete, com certeza, uma grande proporção dentro da casa de Deus. E o pior, gente, que muitas vezes o cristão não sabe disso. Sem falar nas consequências que vêm por herança. Quando você pega pessoas que os pais foram envolvidos com o álcool, seja o pai, seja a mãe, ou seja os dois, você vai ver, isso já veio do bisavô. O processo de destruição, bisavô, avô, pai, e ele está aqui, dilacerado pelo álcool. E os efeitos, não só o álcool propriamente dito, os efeitos que o álcool promoveu na vida dele. Uma vez eu atendi, não foi agora, eu atendi uma pessoa, nossa, destruído de tudo, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, literalmente aprisionado pelo álcool. E é como eu falei para vocês, gente, a minha ideia aqui hoje é chamar a atenção de alguns e curar outros com o poder que Jesus vai entregar a cada um de vocês para vocês poderem ser restaurados. E no versículo 35 você vê o ciclo de escravidão. Espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Você veja que aqui mesmo diante de tanto sofrimento, ele volta para a bebida. Ele volta para o mesmo lugar. É uma escravidão. Isso aqui é a escravidão do pecado. A bebida passa a ser o senhor dele. E um senhor muito cruel. E nós precisamos, gente, estar muito alerta. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão se autodestruindo. Emocionalmente, fisicamente, e destruindo outros ao redor com violência doméstica. Quantas pessoas, quantas histórias você ouve de pessoas que bebem e atropelam, e matam, e batem um carro e morrem. Tem muito contexto de destruição que o inimigo entra através de um cenário como esse. Infidelidades, morte, como eu falei, acidentes, violência. Tem uma brecha que foi aberta. E é necessário que alguém entre nessa brecha para fechar. Amém, gente? Um outro ponto que eu vou falar para vocês hoje é outro que é bem sutil. Chama-se glutonaria. Glutonaria no original, no grego, a palavra é komos, que é exatamente entregar-se a um apetite, ou seja,
um estilo de vida sem limites, através da bebida ou da comida. Você come sem limites, não para preencher um vazio de fome, um vazio do estômago, sim como uma tentativa de preencher um vazio na sua alma. Que é isso onde eu quero chegar daqui a pouco com vocês. O que a gente vê aqui na superfície, na verdade é um reflexo que tem um problema na raiz dela, na alma dela. E vocês vão entender cada vez melhor. Em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, o corpo de vocês, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. E quando as pessoas se entregam a esses excessos, seja na bebida, seja na comida, existe um desgoverno. Quem está governando esse corpo não é o Espírito Santo de Deus, e sim a carne, seja comendo demais ou bebendo demais. E isso mostra o quanto a bebida em excesso, a comida em excesso, é uma falta de domínio próprio. É comer por comer, para tentar preencher algum vazio. Existe uma inversão de valores. Porque comer, gente, comer para viver é normal, é saudável. Mas viver para comer é idolatria do prazer. É uma forma de idolatria. A comida é o seu prazer. Em vez de você ser o prazer Deus, a comida é o seu prazer. Deus passa a ser a comida para você. E eu vou mostrar para você na Bíblia sobre isso. Em Números 11, 33, mostra exatamente o quê? O povo de Israel, sendo punido por gula no deserto. Sendo punido. E aí tem as consequências para eles. Vou mostrar outro para vocês. Os filhos de Eli, Ofni e Finéas. A palavra me mostra que eles eram glutões. Comiam excessivamente. O que é que aconteceu com eles? Foram julgados por isso. Lá em 1 Samuel 2,12 conta essa história. E uma das talvez mais conhecidas de todas, a história de Esaú, que trocou a primogenitura, por quê, gente? Por um prato de lentilhas. Veja como tem uma inversão de valores. Está dando para entender, gente? E quais são as consequências da glutonaria? Claro, inicialmente muito fácil de ver o físico. Doenças físicas, obesidade, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares de uma forma em geral e tantos outros. Dependência emocional, problemas emocionais. Tem pessoas que estão dependentes, só têm alegria quando comem. A alegria dela está atrelada à comida. Porque a comida, gente, para essa pessoa, gera uma anestesia da dor. Porque tem um buraco na alma dela e ela precisa comer. Então, problemas também emocionais. E problemas espirituais. Problemas espirituais por quê, Lorena? Porque quanto mais você come, mais você alimenta o quê? A carne. E cada vez mais o que é que baixa aqui? O espírito. Você fica insensível. Por isso que a gente faz o quê, gente? Jejum. Para ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Está dando para entender, gente?
Tudo bem, Lorena, já entendi. Super faz sentido essa história que você contou. Mas qual é a raiz disso tudo? Você sabe que no Souza eu não venho colocar só a ponta do iceberg. A gente vai lá no fundo. Qual é a raiz dessas situações todas? Existe uma raiz por trás disso tudo? Sim. Existe uma raiz por trás da bebedices, existe uma raiz por trás da glutonaria. Isso não são apenas pecados comportamentais. Geralmente, esses excessos são respostas, como eu falei para vocês, de uma alma ferida, que está tentando buscar um alívio nesses excessos. Um alívio emocional, uma anestesia da dor. O apóstolo Paulo chama de obras da carne, mas por trás da carne tem uma alma carente. Por trás da carne existe uma ferida, gente, de orfandade. Como eu falei para vocês, nós acabamos de chegar. O que é que eu fui fazer lá na IFOL? A pastora foi fazer o módulo 1. O que é que eu fui? Eu já terminei todos os cursos lá e hoje eu sirvo como obreira, formando novos conselheiros. Faço parte da equipe lá do pastor Cote. Gente, 100% das fichas que eu atendi e das fichas que eu mentoreei na formação de outros, todos eram uma orfandade. A ausência de um pai ou às vezes a ausência de uma mãe vem crescendo muito. Falei até com os conselheiros, né? Discutimos sobre isso. As sequelas da ausência de mãe também, que vem crescendo também nas pessoas. Ou seja, uma orfandade, pessoas que não sabem quem são. Uma ausência de identidade, de uma identidade afirmada em Deus. Gente, eu volto a dizer, são pessoas que estão dentro da igreja que nós atendemos. O órfão, ele não se sente amado, ele não se sente aceito. E ele vive tentando aceitação, tentando ter aceitação, tentando ter um preenchimento desse vazio, tentando ser aceito, tentando ser amado, tentando se sentir pertencente. E aí ele vai buscar de artifícios para poder exatamente preencher esse vazio. Que vazio, Lorena, é esse? Um vazio na alma que deveria ter sido preenchido pelo pai e pela mãe. E que por diversos motivos, não vamos entrar em detalhe, não foi preenchido. Esse menino cresce. Quando agora adulto, está lá um buraco na alma dele. Um vazio enorme. E o que é que ele faz? Eu preciso suprir esse vazio. Aí vai suprir na pornografia, vai suprir no vício, vai suprir em todo esse cenário que nós estamos mostrando aqui. Vai suprir na performance, foi quando eu falei do irmão. Então, gente, as pessoas começam a buscar formas de preencher isso. E o álcool é uma dessas formas. O álcool, ele anestesia aquela dor, como eu falei para vocês. E sabe o que é que acontece? Que dor, Lorena, o que é que você está falando? A dor do vazio lá deixado pela ausência desse pai. A dor de um trauma que ele passou. A dor do abandono. Isso não fica lá atrás, está entendendo? Lorena, eu fui abandonado, meu pai me abandonou. Isso não ficou lá atrás, isso tem uma marca na sua alma. Se você não tratou ainda. Se você tratou, amém, curado. Nós cremos. Agora, se você nunca encarou para essa realidade está batendo, está latejando. E você nem sabe que seus comportamentos hoje é sobre essa realidade lá de trás. E aí as pessoas vão para o álcool, por exemplo, e vai para o álcool pensando que vai assim. Não! Sabe por quê? Porque o álcool passa a ser um pai substituto daquele pai que deveria estar presente. E dá a ele uma falsa segurança, ele fica forte, ele tem agora companhia. Como eu falei, ele passa a ser o homem que ele gostaria de ser. Por influência do álcool.
E o álcool dá essa paz mentirosa para ele, uma falsa paz. Quantos homens, gente, que a gente vê que cresceu sem esse afeto do pai, sem essa afirmação do pai. E quando ele começa a beber, ele se sente o forte, o descontraído, o legal, o leve. Porque na verdade, muitas vezes ele é mesmo, mas a dor não deixa ele ser. E aí o álcool traz para fora algumas realidades da alma dele. Mas no fundo, gente, ele está sendo, exatamente, ele está indo, buscando esse álcool. Justamente para preencher, para validar, para ser pertencente de uma história. Da mesma forma, a glutonaria é um refúgio de uma alma sofrida. A glutonaria, gente, como eu coloquei aqui, a raiz dela é exatamente a mesma coisa, uma tentativa de suprir um vazio. Como eu falei, não é uma fome de estômago, natural, fisiológica, não. É um vazio que tem na alma. Tem uma pessoa que a gente acompanhou de um processo de glutonaria, uma jovem, gente, obesa. E aí você vai aconselhar a moça. E quando você aconselha a moça, você vai ouvir a história da pessoa. E vai entender o que levou ela a estar ali, daquele cenário. Obesidade mesmo, obesidade mórbida. Passou de mais de anos, mais, se não me engano, 6, 8 anos, sendo abusado pelo pai. Uma dor profunda na alma dela, muito profunda. E o que foi que ela fez? Para tentar diminuir aquela dor, começou a comer. E come porque ela não se acha merecedora, ela realmente quer se autodestruir. E como ela diz, a ideia dela era comer, é para ela ficar feia e o pai não querer mais ela. Lorena, isso é muito pesado, mas é o que acontece. Pessoas dentro da igreja, com Deus dizendo, eu já enviei o meu filho para você, é tudo seu. E os cristãos estão sofrendo nesse nível, como se fossem escravos. E nós precisamos sair desse lugar, porque nós não somos mais órfãos. Juninho, nós somos aceitos já, amados por Deus, desejados por Deus. Assim como Jesus, nós também somos filhos. Nós também somos herdeiros juntamente com Ele, mas nós não nos posicionamos assim. Nós agimos como se fossem escravos. Mentalidade de escravo. E o que nós queremos é que vocês entendam essa verdade. E comecem a se posicionar. Eu sou filho de Deus. E comece a desenvolver as características de filho. Comece a desenvolver o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Porque é assim que nós saberemos que somos de Deus. Porque o órfão ele é desorganizado, desgovernado, impulsivo, entregue aos prazeres, mas o filho não. O filho, ele desenvolve as características do filho. E uma delas é domínio próprio. Em Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga amém. Eu sou filha de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Mas vocês, diga, eu recebi o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você, eu, nós somos filhos. E como filhos, nós precisamos nos comportar como filhos.
Nós não somos mais pedintes, nós não somos mais mendigos, nós não somos mais escravos. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E essa verdade tem que penetrar na sua alma. Mãe Lorena, eu errei. Eu já saí disso, eu já me arrependi, ou eu não me arrependi. Então faça esse caminho. Primeira coisa, se você se viu nesse cenário como aquele que estava desgovernado pelo álcool, faça seus caminhos de volta, porque você machucou muita gente. Quantas pessoas, quantos adultos hoje vivem em um contexto de medo, em um contexto de insegurança, em um contexto de pavor, porque o pai ou a mãe geravam esse ambiente influenciados pelo álcool. Então volte e peça perdão. Meu filho, eu nem sabia disso, mas quando eu chegava alcoolizado em casa, eu gerei em você um ambiente de insegurança. Não era esse o meu papel de pai. O meu papel de pai era proteção, provisão, segurança. Esse era o meu papel de pai e eu não fiz. Me perdoe, meu filho. Se você estava nesse lugar, faça isso. E se você não, Lorena, eu sou a vítima da história. Meu pai que era assim. Aí eu vou chamar para você para um outro nível de liberar perdão para o seu pai. Eu vou levar você para um outro nível de dizer: meu pai, eu vim aqui para dizer, eu te perdoo. O Senhor não me deve mais nada, porque o Senhor foi vítima, assim como eu também fui vítima dessa história. Satanás escravizou você e tentou me escravizar, mas eu vim entrar na brecha por nossa família. E eu te perdoo de todo o cenário que nós vivemos. Receba o meu perdão. Esse é o caminho, não tem outro. Ou você pede perdão a alguém, ou você libera perdão para alguém. E com isso você fecha todas as brechas. E com isso você pode agora começar a assumir o seu lugar de filho. Se foi você que errou, você é filho. Se foi você que erraram com você, você é filho também. Então se posicione como filho. Não permita que aquelas dores queiram agora governar você. Se posicione. Tudo bem, meu pai errou, minha mãe errou, mas agora, nessa tarde, o Senhor Jesus está colocando um bálsamo. O bálsamo de Gileade está caindo nesses corações que estão machucados, que estão feridos, e vocês não mais estão doentes, machucados. Vocês agora foram curados no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. E nós vamos orar hoje juntos com muita vontade. Porque Deus está chamando todos vocês, todos os que erraram, os que são vítimas, todos vocês estão chamando vocês para ser filhos. Porque nós não vamos mais, gente, o meu chamado é esse. O meu chamado é não deixar mais ninguém ser enganado por Satanás. Vocês não mais vão se posicionar como escravos. Não mais vão se posicionar como se fossem sozinhos, isolados. Vocês têm um pai. E um pai que ama vocês. Vocês não precisam buscar suprimento no álcool. Vocês não precisam buscar suprimento da comida. Vocês não precisam buscar suprimento no sexo. Vocês precisam tão somente permitir que o Senhor faça a obra transformadora no seu coração. Saia desse cenário. Lorena, eu estou machucado. Me machucaram lá atrás. Perdoe.
Você também já errou com outras pessoas em outros cenários. Agora chegou a hora de você liberar perdão para seu pai ou para sua mãe ou para aqueles que lhe machucaram. E se você errou, vá humildemente. Quero te pedir perdão por tudo aquilo que porventura gerou no seu coração. E dizer, agora eu sei da verdade. E o futuro que Deus está entregando para vocês vai recompensar toda a dor que um dia penetrou no seu coração e no coração dessa pessoa. Amém? Ora comigo, Pai. Hoje eu reconheço que tem áreas da minha vida governada pela carne. Já tentei vencer com as minhas forças, mas continuo falhando. E hoje eu me entrego ao Teu Espírito e renuncio aos excessos de bebedeira, de glutonaria e de outros vícios que tentam comandar a minha alma. Renuncio à orfandade, à mentira de que eu estou sozinho, de que ninguém me ama, porque eu recebo nessa tarde o amor de um pai. Eu não sou mais escravo, eu sou tua filha, Senhor. Cura as minhas carências, feche os meus buracos da alma, preenche o meu vazio, dai-me um domínio próprio